irmão, ó Deus eterno, que pastoreia a nossa igreja lá em Canapi, ó Deus eterno, e o Senhor tem usado de uma forma muito especial. E eu oro, Pai, para que nesta noite o Senhor, ó Pai, possa vir falar conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor venha usar a instrumentalidade do Teu servo com sabedoria, com intrepidez, com graça, e que venhamos ser edificados, ó Deus eterno, ó Pai, pela palavra que iremos ouvir. Eu te agradeço e eu te honro no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Amém. Motivo de alegria a gente estar aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Confesso para os irmãos que eu estou sofrendo muito com esse frio, viu? Parece que a gente trouxe o frio do sertão, mas não dá, porque o sertão é quente. E quando nós chegamos aqui, é a primeira vez que a gente vem nessa estação e estamos sofrendo muito. Então a cabeça dos meus dedos está toda comida já. Os meninos também. Só Gabriel, ele tem hora que eu acho que ele não tem frio. Então sou grato a Deus pela vida do pastor Alex, a vida da nossa irmã Beth, toda a igreja que tem, acredito, o quinto ano que a gente vem aqui, e a igreja tem nos abraçado. É um prazer muito grande. A palavra é gratidão, mostrar o que Deus tem feito através das orações de vocês, através das ofertas, através de vocês estar segurando a corda desse lado. A gente estamos desbravando ali no Alto Sertão de Alagoas. Então sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Olha como ela está linda. É só dizer oh glória, oh glória. A minha filha Ana e o meu filho Gabriel e o meu filho Samuel, que não pôde estar conosco, mas continuamos orando pela vida dele e crendo que o Senhor da Seara é aquele que cuida dos filhos do missionário também. Amém? Queridos, abra sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13, glória a Deus. Eu quero ler 3 versículos com os irmãos, e logo em seguida os irmãos tomam os seus assentos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grande multidão se reunia em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Amém? Senta glorificando o nome do Senhor. Queridos, estamos há 7 anos ali no sertão de Alagoas. Só que o Senhor nos chamou desde de 2017. A gente temos proclamado a preciosa semente do nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos ali em Maceió, quando Deus nos chama entre 2015 e 2016, e em 2017 o Senhor me chamou no primeiro trabalho evangelístico que nós fez queimar o desejo por missão. Em 2018 Deus nos preparou, e em 2019 Ele nos deu o privilégio de ir para o Alto Sertão, juntamente com toda a família. Hoje vocês estão vendo meus filhos grandes, mas eles não foram desse tamanho para o sertão. Eles eram pequenos, e bem pequeno mesmo. Então já se passou 7 anos. Alguns cresceu, outros cresceu também, e estamos tudo grande. Os irmãos olham para mim. Então, mas continuamos pregoando a mensagem do Senhor. A gente observa que no primeiro texto de Mateus 13 vai dizer bem assim: e naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar.
observamos que Jesus se deslocou da sua casa e foi para beira-mar. E o texto seguinte, o versículo 2 vai dizer: e grande multidão se reunia em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Observando que o semeador, que nesse momento é Jesus, que conta a parábola, Jesus também explica a parábola, e a semente somos nós, os semeadores, que vamos levar a preciosa semente dele. Ele conta a parábola, ele explica a parábola, e ele sai para semear a palavra de Deus. Então encontramos também nesse meio uma multidão. Então dentro dessa multidão tinha 4 tipos de solos diferentes, 4 tipos de coração diferentes. E aqui nessa noite não é diferente. Aqui nessa noite, quando eu cheguei, tinha criança, as crianças estão nas salas. Aqui nessa noite tem jovem, aqui nessa noite tem homens adultos, aqui nessa noite também tem mulheres adultas. Aqui tem pessoas, se a gente for fazer uma contabilidade da parábola, de aproveitamento, se a gente fosse contar dos 4 solos que caem, a primeira cai à beira do caminho, a segunda cai em solo rochoso, a segunda cai no meio de espinho, e a quarta cai em solos que vai produzir 30, 60 e 100 por 1. Então, se a gente fosse fazer uma observação na parábola, 75% em cada solo que caiu, se perdeu 25%. Mas o segredo não está na semente que cai, porque se você observar, a semente ela nunca mudou. A diferença está no coração que recebe ela. Que tipo de coração nessa noite é o seu coração? Que tipo de solo nessa noite é o seu? E eu tenho falado em algumas igrejas que os paulistas são muito crentes, irmão. Porque hoje, quando eu fui ministrar ali na igreja do pastor Fábio da Semear, estava um frio tão grande, e o desejo não era de se levantar. Mas eu vejo, ainda que não seja um frio tão grande para vocês, mas é um desafio para a gente. Então eu acredito que vocês enfrentariam esse desafio se vocês fossem para o sertão. Porque o que é muito frio para a gente aqui, lá no sertão ia ser muito quente para vocês. Então observamos que cada localidade vai existir um desafio. Mas é o mesmo Deus que opera aqui nessa igreja, é o mesmo Deus que opera no sertão, é o mesmo Deus que opera fora do Brasil, é o mesmo Deus que opera nos bairros. Ele só está contando comigo e com você para semear a preciosa semente. Querido, eu e você temos uma responsabilidade no reino de Deus. E a nossa responsabilidade não é convencer ninguém. A nossa responsabilidade não é pegar na mão de ninguém e puxar uma pessoa à força para a igreja. A nossa responsabilidade é semear a palavra de Deus. A nossa responsabilidade é cumprir o chamado que o Senhor entregou para as nossas vidas. Talvez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, você não era crente. Você não conhecia a palavra. Você talvez possa ter ouvido por um rádio, por uma televisão, ou pela internet, ou algum semeador foi até você, e você está aqui nessa noite. Então não deixe o evangelho parar em você, porque a sua casa conta com você, os seus parentes contam com você,
proclamando a palavra de Deus. Tenho o privilégio de estar no sertão proclamando a palavra de Deus, irmão. Pregando em tempo e fora de tempo essa palavra. E eu aprendi com o coreano. Ele é coreano? Chinês? Rapaz, o homem é diferente. E ele tinha hora que ele estava pregando e ele falava: vou contar uma história verdadeira. E eu quero, nesse momento, contar alguns testemunhos da nossa vida e o que Deus ele fez ao longo da nossa jornada. Quando nós chegamos no sertão, de primeira foi um desafio muito grande. E quando nós chegamos dentro daquele povoado, mais ou menos uns 6 a 7 meses, ali tinha um homem que ele era bruxo, mexia com coisas ocultas. E ele estava cego dos 2 olhos, ele não estava vendo, ele não via mais. E ele ficou sabendo que tinha um casal de missionário ali no povoado. E ele mandou nos chamar. E quando nós chegamos lá na casa daquele homem, e entrei, e de repente eu cheguei perto dele, juntamente com a missionária Glória, e eu perguntei para ele: você crê que Jesus pode lhe curar? Ele falou com aquele ar de arrogância: eu creio. E eu fiquei assustado, eu digo, não sei se ele crê, mas se ele não crê, eu creio no que eu vim fazer aqui. E naquele momento, eu e a missionária Glória coloquemos as mãos sobre ele, querido. E antes de nós sair daquela casa, aquele homem voltou a enxergar. Queridos, só que tem um porém. Ele era um solo que não queria receber a semente, mas não importa, a filha dele hoje, ela é diaconisa da igreja, através da semente que foi semeada. Os 2 filhos dele foi batizado, o genro dele, toda a construção da igreja, ele trabalhou de ajudante para a gente. Quero dizer, se uns não quer, mas na onde você for semear a palavra de Deus, a semente, ela vai cair em um solo que vai gerar fruto. Então, querido, nunca desista de pregar a palavra. Nunca desista de semear a preciosa semente. Porque talvez a gente vamos encontrar alguns solos que não queira receber. E a gente encontramos aqui 4 tipos de solo. O primeiro é o que cai à beira do caminho, que ouve, mas não entende e não aceita. E foi a situação desse homem. Ele ouviu a palavra, preguemos a palavra, o Deus da palavra curou ele naquele dia. E para você ver que o milagre na vida dele foi completo, que até hoje ele vê e vê demais. E mora perto da igreja, do lado praticamente. Uns 30, 40 metros de distância que ele mora da igreja. Então é muito próximo, mas a gente não deixamos e não desistimos, continuamos pregando a palavra, porque o resultado, quem vai dar no final não somos nós, quem vai dar é o dono da palavra, querido. Então também encontramos aqui o segundo solo, é o solo rochoso, que ouve, recebe com alegria, mas não tem raiz. O sol quente, o calor quando vem, sufoca, seca até matar. Observamos, não sei se você já foi para o Nordeste e você foi naquelas locas de pedra, e tem pedra muito grande lá, e lá gosta de nascer uns cactos em cima das pedras, e é em pouca terra, mas também no verão nasce muita planta em cima das pedras. Só que de repente vem o sol, quando chega o verão, e quando ele vem, irmão, ele vem com tanta força, que menos de um mês de sol quente, o sertão está totalmente seco. Aquela plantação verde toda morre, porém o cacto ele mantém-se intacto durante um tempo. Porque o próprio cacto, ele é uma planta típica do sertão. Ele armazena água e a seca pode vir. E ele vai se alimentando com aquilo que está nele. Ele vai liberando aos poucos. E é tanto, se a seca for extrema, ele vai afinando. Ele vai ficando bem fininho. Mas ele vai se mantendo. Mas eu quero te mostrar, mas aqueles que não têm raiz, quando
o quenturão, as dificuldades, as lutas, as batalhas, é semelhante àquele que planta a sua casa sobre a areia. Cava rápido aquele alicerce, porque tem pressa de ir morar rápido, tem pressa de casar, tem pressa de entrar para dentro de casa, tem pressa de fazer tudo do seu jeito, mas daqui a pouco vem a grande tempestade, daqui a pouco vem a grande luta, daqui a pouco vem o grande empesto, e a grande é a ruína. Mas nessa mesma passagem, tem aquele que coloca a sua casa sobre a rocha, gasta tempo, gasta lágrimas, o tempo vai passando e ele espera com paciência, e é bem firmado a casa dele, e a mesma tempestade vem, as mesmas dificuldades vêm, as mesmas pelejas vêm, a mesma enchente vem. A diferença é que a casa está bem alicerçada. Como está a sua casa? Como está a sua família? Eu quero dizer para você nessa noite: firme a sua casa sobre a rocha. Não deixe as preocupações, não deixe as lutas, não deixe as riquezas dessa vida, não deixe nada sufocar e matar a semente que está sendo semeada no seu coração, querido. Glória a Deus. A gente temos a terceira semente. Ela cai entre espinho que ouve, mas deixa os cuidados do mundo sufocar. O texto diz bem assim: outra cai entre os espinhos, e os espinhos crescem e a sufoca. Se você observar no texto, eles cresceu. Se você olhar, cresceu junto. Assim como o trigo e o joio crescem junto. A pergunta é: que tipo de semente tem crescido em você? Como você está? Como está aquilo que foi semeado ao teu coração? As preocupações têm sufocado, as lutas têm sufocado. E eu olho para vocês aqui de São Paulo, rapaz, vocês são muito crentes, porque a correria. E quando eu vou pegar esse metrô aí, que eu vejo a correria de vocês aqui, parece que São Paulo não dorme. É uma correria, irmão, e nós somos meio marcha lenta, ainda que eu sou meio acelerado, mas os nordestinos não é tão acelerado que nem vocês não. Mas eu entendo, tudo é longe, tudo é uma dificuldade, mas eu quero dizer para vocês: não deixe a palavra de Deus por último na sua vida. A palavra de Deus, ela precisa ser uma prioridade. O seu devocional com Ele precisa ser uma prioridade. A sua vida de devoção com Ele precisa ser uma prioridade. Você consegue, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Tempo não se tem, tempo se organiza. Você separa 15 minutos, 10 minutos, se comunica, porque a árvore de rapina, ela quer roubar a semente que está sendo semeada no seu coração. A árvore de rapina, ela quer impedir de você chegar na escola bíblica. A árvore de rapina quer impedir de você fazer parte do departamento de criança, de jovens, dos varões, da UFEBRAC. Mas eu quero dizer para você, querido, o Senhor te chamou para uma grande obra. Ei, São Paulo é muito grande e precisa de muito trabalhador, querido. O povoado que eu tô, a gente entra, aí está lá, bem-vindo. Quando atravessa, volte sempre. Você consegue evangelizar, irmão. 4 dias. Foi 6 dias, não foi, Glória? Que nós gastou evangelizando casa por casa. 6 dias. Para evangelizar o povoado inteiro. Casa por casa, entrando casa por casa. Batia até nas casas que estavam fechadas. Querido, então você olhe que o desafio que vocês têm, Suzano, não é pequeno. Então, se vocês estão aqui e foram levantados como semeadores, ei, ainda que você evangelize um na semana, essa semente vai valer a pena, assim como a chuva que cai do céu e para lá não vai voltar, vai ser a semente que você vai colocar no coração dessa pessoa. No tempo certo, o Senhor vai fazer florescer. Não espere o resultado, só faça.
Só obedeça o chamado, só semeie a palavra. Porque você, querido, você vai ter o privilégio. Tem um texto em Mateus que diz bem assim: ora ao teu pai, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente, querido. Talvez você já orou por uma pessoa, ou já semelhou no coração de uma pessoa que não é crente, e hoje você vê ela na presença de Deus. Foi as tuas lágrimas, foi o teu joelho, foi a tua semente, e hoje o Senhor está te contemplando, ela na presença do Senhor. E eu quero, dentro disso, contar outra história verdadeira. Eu era um solo muito complicado, e eu não deixava, eu sufocava mesmo. Os crentes iam bater na minha porta, eu fazia, não, fechava a porta. E eu me lembro que quando a gente se converteu, eu e a missionária Glória, nós se converteu numa igreja que fazia pequenos grupos de célula. E nós marcou uma célula lá em casa. E todas as semanas que aquele pessoal ia fazer as células, eu e Glória se escondia no quarto e não abria a porta. E eles ficavam batendo, insistindo em nossas vidas. E o nosso coração dividido entre as coisas do mundo e entre a palavra que agora já estava nos afrontando. Mas eles não desistiram da gente. Eles pagaram um encontro com Deus. E a partir daquele encontro com Deus, Deus começou a mudar a minha vida. Hoje você está nos vendo aqui, mas eu era alcoólatra, Glória também. Nós passamos por uma vida muito difícil, querido. Mas o Senhor da seara, Ele enviou alguém para semear a semente no nosso coração. E um dia Deus usou uma pessoa e falou bem assim para mim. Eu estava no melhor momento da construção civil. E Deus usou um rapaz e falou bem assim: através da tua oferta, muitas famílias vai ser abençoada. Eu estava no auge da construção civil, pronto para receber meu capacete de mestre de obra. Eu disse: vou ganhar muito dinheiro. E 5 anos depois, isso foi em 2018, 2019, nós fomos para o sertão. 5 anos depois, Deus me deu a interpretação do que Ele estava falando naquela palavra que aquele homem falou. E ele me falou, eu estava na igreja de Canapi, e ele me falou bem assim: eu não falei para você que a sua oferta ia abençoar a vida de muitas pessoas? Você já viu através da sua vida e da vida da sua família, quantas mulheres estão na minha presença, quantos homens estão na minha presença, quantas famílias estão sendo transformadas? Ei, coloque a sua vida, você é um semeador da palavra, tem vidas. Ei, você é uma carta de resposta para alguém, querido. Você talvez seja uma carta de resposta na faculdade, você talvez seja uma carta de resposta na escola, talvez você seja uma carta de resposta no teu trabalho, talvez você seja uma carta de resposta no metrô, talvez você seja uma carta de resposta nas praças. Alguém está esperando você, e Deus conta com você para semear essa palavra, querido. E o coração do nordestino, ele não é fácil. O nordestino, ele tem uma facilidade de abrir a porta para o evangelho. E ele abre muito bem a porta. Ele lhe hospeda, ele lhe dá comida, ele lhe dá dormida, até você questionar a unidade de Cristo. A partir desse momento, ele já não olha você com o mesmo olhar. A partir do momento que você começa a apresentar um Cristo único, que não necessita de Padre Cício, não necessita de Maria, não necessita de Aparecida do Norte, não necessita de estalta de Baal. A partir desse momento ele já começa a lhe olhar com outro olho. Mas você tem uma tarefa quando você chega lá: não afrontar essas divindades. Prega a semente. E um dia a nossa irmã Lê,
que hoje está conosco, foi a primeira pessoa a se converter no primeiro dia da igreja lá no sertão, na inauguração. No outro dia foi dia das mães, o filho dela se converteu, está firme até hoje. Já passou um ano dando estudo na nossa escola bíblica lá, a semente foi semeada. E um dia nós fomos fazer uma visita na casa dela, e ela disse: pastor, vocês são diferentes. Eu até brinquei: nós somos mais bonitos. Ela disse: não, vocês entraram na minha casa, sentaram na minha mesa, comeram comigo, vocês não pediram para eu tirar as estaltas da parede, da estante, vocês não pediram para eu tirar os quadros da parede. E eu perguntei para ela: quem colocou? Ela: foi eu. Quem comprou? Foi eu. Quem é a dona da casa? Sou eu. Então, minha irmã, quando o Espírito Santo tocar no seu coração, a senhora vai tirar com as suas próprias mãos. E o Espírito Santo, depois de um ano, tocou no coração dela, ela arrancou todas aquelas imagens e o nome do Senhor foi glorificado. Não force a barra, querido, esse não é o seu trabalho. O seu trabalho é apenas semear a palavra. Seu trabalho é semear, continuar semeando com discipulado, com ensinamento, mas o seu trabalho é continuar semeando a preciosa semente. Esse é o meu tempo voltando, né? Por fim, a gente temos a quarta, que trabalha na boa terra, que ouve. Quem ouve, entende, guarda e pratica. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, entender ela, guardar e praticar. Porque essa palavra, ela tem mudado a vida de muitas pessoas. Querido, nós servamos uma palavra viva e eficaz. E nós estamos em uma grande obra. E essa obra, ela não está acabada. Quem já fez reforma na sua casa, levanta a mãozinha assim. Quando você estava fazendo reforma lá, tinha entulho. Depois você quebrou a parede, você limpou os entulhos, daqui a pouco apareceu mais entulho. E o apóstolo Paulo fala que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, aperfeiçoará ela até o final. E nós não chegou no final ainda. Então tem uma construção que está sendo em nós. Então a obra ainda não está completa, mas vai chegar um dia que a igreja de Suzano vai dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós vamos estar no céu com Ele, tem uma casa preparada para a gente, porque nós perseverou até o fim. As lutas veio, as batalhas veio, mas a igreja permaneceu firme no Senhor, cumprindo o seu propósito sobre essa terra. E eu fiz uma conexão de 4 igrejas que traz sobre esse solo também. E eu vou fazer a leitura que eu quero passar o vídeo dentro desse texto que a gente estamos trabalhando do semeador. A primeira igreja que representa o caminho. A semente que caiu no caminho é a igreja de Pérgamos, que ouve, mas não guarda, convive com o mal e deixa a palavra ser tirada, deixa a palavra ser roubada, ser arrebatada, ser tirada. Imagine, querido, você receber a palavra, até se alegrar com a palavra e daqui a pouco ela ser roubada de você. Mas eu quero dizer para você, nessa noite não, o Senhor trouxe uma palavra para o teu coração, o Senhor tem semeado no teu coração, através dessa igreja, o Senhor tem semeado no teu coração, através da oração, e se você está aqui nessa noite, é por causa que a semente tem gerado resultado dentro de você. A segunda é o solo rochoso, a igreja de Éfeso, tem obras e zelo, mas perdeu a raiz e o amor primeiro. E apenas agora a aparência. A gente não devemos viver de aparências, porque se a palavra, ela nos tocou, talvez a gente passou em algum momento da nossa vida,
se a gente olhar essa igreja de Éfeso, ela deixou, ela passou em alguma dificuldade da vida dela, deixou o primeiro amor, mas o Senhor Jesus falou para ela: arrependa-se e volte ao primeiro amor. Eu não sei na onde você tropeçou, se perdeu, talvez você não esteja sentindo mais como você sentia, mas o Senhor está te chamando de volta para o propósito dele, porque tem um povo que conta com você, tem almas que contam com você, tem família sua que conta com você pregando essa palavra. A terceira é a igreja de Laodiceia. Ouve, mais a riqueza e as preocupações sufoca, acha que está bem, mas está nua e pobre. E por fim temos a igreja de Filadélfia. Ouve, guarda, obedece, persevera, produz fruto e recebe a coroa da vida. Tem uma coroa preparada para mim e para você, mas tem um adversário que está tentando roubar a semente. O apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Talvez as lutas vai acabar, a carreira vai acabar, mas a sua fé precisa ficar intacta. O Apocalipse vai dizer: eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então alguém está tentando roubar aquilo que você tem, alguém está tentando roubar a tua fé, arrebatar ela, mas eu quero dizer para você: continua firme no Senhor Jesus, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele aperfeiçoará até o fim e vai te dar a coroa da vida. Querido, tem um lugar preparado para mim e para você no céu. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém a pode fechar, porque tendo poucas forças não negaste o meu nome. Você continuou firme mesmo diante das lutas, mesmo nos momentos de dor, você continuou perseverando na palavra de Deus. Amém? Aplaude ao Senhor Jesus. Eu deixei esses 16 minutos para o vídeo. Como é o nome do irmão? Qual é o nome? Já esqueci, eu não estou escutando não. Vinícius, poxa, esqueço mais não, só daqui a pouco. Vamos lá. Missão Sertão. Essa primeira imagem que vai passar, se lembra do goleiro que era cadeirante? Olha ele aí, ó, firme e forte. Não tem direitos autorais não, meu irmão, pode deixar. Aqui é um trabalho que a gente desenvolveu com a Chubrac. O pastor Fábio da CMA esteve com a gente comemorando lá os 7 anos da igreja. Aqui é o nosso momento de culto da semana. Aqui é a nossa mini braque. No janeiro profético nós fez 12 cultos com as crianças, 12 cultos na igreja e 6 dias de evangelismo entrando casa por casa, irmão. E você vê como os irmãos nos recebem, o privilégio de ser recebido por eles e proclamar a preciosa semente no coração dessas pessoas, irmão. Não tem dinheiro que pague você servir ao Senhor da Seara. Aqui é um trabalho que a gente já temos há 8 anos. Antes mesmo de ir para o sertão, a gente desenvolvia esse trabalho de evangelismo. Começamos ele em 2018. E até hoje, irmão, mantemos intacto. E Deus tem dado resultado desse trabalho da semeadura nas casas, nas ruas, nas vielas.
Tem hora que nesses trabalhos vai mais criança do que adulto, irmão. Mas é corações que precisam ser alcançados. Esse trabalho aí eu fiz um pouco antes de vir para aqui, para Maceió. Eita, para São Paulo. Estou pensando em casa. Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Lá em Atos, Segura aí só um pouquinho. Deus traz mesma orientação. Já esqueci o nome dele. Vinícius, né? Ah, esqueço mais não. Coloca a imagem aí, Vinícius. Esse trabalho que vocês estão vendo aí foi por intermédio do Marcos Sal da Terra e também o nosso irmão Demi, que foi um prazer ontem, pastor. Ele atravessou quase 100 quilômetros. Nós estávamos pregando no pastor Félix e de repente o camarada entra. E quando eu vi ele, eu disse, não é que eu acredito que é ele não. Quem vai falar do projeto dele é ele mesmo. Puxei ele, eu disse, vem cá. E foi um prazer muito grande receber Demi. Ele se deslocou, irmão. Ele tem uma confeitaria. É confeitaria, né? Eu estava falando bolaria. Está fazendo bolo? Mas agora eu sei, é confeitaria. E ele fechou a confeitaria dele, irmão, durante 5 dias. Para dar um curso lá no sertão. Irmão, sem olhar o tamanho do prejuízo que ele ia levar com as vendas, não. O coração dele estava com desejo de servir no sertão. E ele foi lá, ficou 5 dias na base com a gente, formando 10 alunos naquele lugar. E através da vida dele, gerou resultado, irmão. Eu quero te mostrar, não simplesmente resultado de chegar e dar as coisas para pessoas, mas a semeadura, ela traz resultado de mudança de mentalidade. Pessoas jovens que já cresciam com a mentalidade de receber da politicagem sem trabalhar, recebe um valor de R$500, não fora o Bolsa Família. O Bolsa Família já é um valor, mas recebe só porque vota um valor de R$500 sem precisar nem ir para o trabalho. Então, seja, a mentalidade corrompida. Mas o Senhor nos levou para o sertão, para a localidade, para a geografia que nós está, para semear a palavra, para trazer mudança de mentalidade nessas pessoas. Não é simplesmente levar recursos para eles, não é simplesmente dar estrutura para eles, porque isso é materialismo, é mudança de mente, porque a palavra de Deus, ela trabalha de dentro para fora, mudando o coração do nordestino. E do homem e do menino, estou quase com o sal da terra. Pode soltar, Vinícius. Esqueço mais não do Vinícius, mais não. Já está nas minhas orações, Vinícius. Glória a Deus. Está saindo, mas eu vou contando assim mesmo. Enquanto o Vinícius coloca, eu vou falando e depois só vai passando. E dentro desse curso que eles deu, 2 jovens se destacou e foi aberto. Nós estamos com 3 empresários na igreja agora. Um tem uma pastelaria, vou falar tudo certinho agora. Um tem uma pastelaria, é a jovem Brenda. A mãe dela também é uma microempresária, negócio de cabelo, de estética. E também temos o doce da Ana. Eu digo docinho porque ela é braba, que é minha filha, abriu a empresa dela também. E temos o Ebenezer, é salgados, é só salgado, né? O doce veio depois. Trabalha com bolo, com esfirra e com um nome lá que ele deu para um lanche, que só tem ele, esse nome, mas é bom. Então esses 3 jovens, irmão, a mentalidade deles foram mudados porque a gente deu material para eles? Não, foi mudado porque a palavra de Deus, a semente que foi semeada nos corações dele, trouxe mudança
na mente deles e eles resolveram se posicionar e dizer: não é o ambiente que vai dizer que eu não posso, mas eu posso ficar no ambiente e mudar o cenário. Você não pode medir o ambiente, querido, porque se você tem uma palavra viva como essa com você, no ambiente, na geografia que você tiver, alguma coisa vai acontecer lá. Se Deus te colocou lá, foi para que Ele faça uma grande obra naquela terra, naquela geografia, e eu tenho certeza que você vai ser um canal de bênção. Não esquenta não. Então, queridos, já vou finalizar, pastor, daqui a pouco. Mas estamos com alguns desafios. Ia passar alguns trabalhos evangelísticos do Povoado de Fumaça, alguns trabalhos de desafio que a gente está, que eu vou falar sobre eles aqui. Nós estamos abrindo uma padaria comunitária, irmão. Nós temos o projeto, e eu me lembrei do projeto do missionário Josinaldo, Dai voz de comer, né? É esse o nome? É esse mesmo. E eles começaram a desenvolver os próprios pão para o projeto, não é isso? Então Deus nos deu o privilégio desse ano poder receber uma doação de um forno, irmão, elétrico, do missionário Marcos Sal da Terra. Ele perguntou: missionário, vocês estão aí com bastante criança, vocês gastam por mês um valor X com pão, tem um forno aqui, vocês querem? Rapaz, manda para cá. Então já estamos montando uma padaria, já compramos alguns material, precisamos comprar como é uma batedeira gigante, uma batedeira e um armário para descansar o pão quer dormir, e depois nós comprar um armário, mas assim que nós chegar lá, irmão, vamos fazer aquela padaria, a primeira fornada. Eu vou mandar um vídeo para vocês aqui, nós dando glória, comendo com aquele café quente nordestino, mandar o pão, Sedex. E queridos, eu acredito que o pastor Alex também já falou aqui sobre o desafio que estamos sobre as águas de Mara, né, pastor? Um desafio muito grande. O sertão, vocês viram, eu passei um vídeo aqui em 2021, que a água do açude sangrou, foi peixe para todo lado, mas de lá para cá não choveu mais. E agora, a primeira vez ele sangrou através da oração, e antes nós não tínhamos o poço. Agora nós temos o poço, e agora eu pego o que o pastor Fábio falou, agora nós podemos fazer alguma coisa. E Deus colocou no nosso coração o desafio de não ficar com o poço só para a base, mas nós temos entre 1.700 e 1.900 pessoas, a qual a gente queremos auxiliar com água potável, água boa, porque a água do poço lá, ela é limpa e pura, porém, ela tem 250 vezes mais a quantidade de sal. Só imagina agora você tomando um copinho de água agora, você já ia botar para fora. E nós queremos purificar essas águas. Deus fez lá nas águas de Mara, e eu creio que Deus vai fazer através das nossas vidas. E o nosso pastor, o pastor Alex, abraçou a causa. Algumas igrejas aqui de Suzano têm abraçado essa causa, e temos certeza que, se assim o Deus permitir, até o final do ano a gente vamos estar com esse dessalinizador. Por que o desafio, irmão? Porque lá no povoado é um caminhão-pipa de 12 mil litros por semana para dividir para esse povo dentro do povoado. Então você se imagine uma quantidade de água para tomar banho, para lavar prato, para beber, mas nós queremos dar um conforto melhor para esse povo. Amém? E também, queridos, estamos com os trabalhos evangelísticos firme e forte em Fumaça. Estamos na segunda construção da igreja, que tem sido um desafio. Mais uma vez aqui citando o missionário Marcos Sal da Terra, que tem sido um apoio muito grande para os nordestinos no Alto Sertão, com implantamento de igreja, poço, escola. E ele não olha para denominação, ele é presbiteriano roxo, pentecostal no meio. Mas é aquele homem, irmão, que ele olha para o reino de Deus. Ele viu a necessidade, ele está disposto a pegar nas mãos e caminhar junto. Então, querido, quando foi esse ano, ele vendeu uma propriedade deles, lá em Serra Talhada,
para nos ajudar a comprar o prédio próprio lá de Fumaça. E agora estamos na reforma, estamos construindo salas, estamos construindo cozinha, um refeitório para as crianças do povoado ser alimentada. Que, se vocês sabem, nós estamos há 6 anos no povoado de Fumaça, batizemos a primeira pessoa, mas o Senhor tem dado vitória, porque temos trabalhado com as crianças, e é corações que estão sendo semeados, e daqui a pouco a mudança de mente vem, e nós vamos estar com os novos pequenos empresários, profeta, evangelista, pastor, missionário, porque eu tenho certeza que do Alto Sertão de Alagoas vai sair muitos missionários para as nações, em nome de Jesus. Então, queridos, dentro disso, eu quero ser grato, pastor, por todo o apoio da igreja. Quero pedir que os irmãos intensifiquem as orações pelas nossas vidas, porque que nem as pessoas falam, é muito bonito quando o missionário Bruno aqui vem e conta tudo, mas quando chega lá a realidade é outra. Nós temos os nossos desafios, mas eu não vou te contar, eu quero que você vá lá, eu quero que você experimente de perto, eu quero que você sente à mesa com a gente, eu quero que você sente à mesa com os nordestinos. Então, já quero te dizer, tem uns quartos missionários lá, que estão te esperando, para você passar uns dias com a gente. Quiser mandar o seu filho para fazer um treinamento de missão, nós vamos abraçar ele lá também. Se você quiser fazer um treinamento de missão, lá também no Nordeste, nós estamos te aguardando também, amém? Então, sou grato, pastor, quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Posso fazer a propaganda da minha rapadura? Irmão, essa é a última agenda desse ano aqui em São Paulo. Então nós só estamos com 50 rapaduras ali. E eu não aceito uma pessoa só comprar tudo. A não ser que você vá dividir com todos, né? Quem come rapadura aqui, levanta a mão. Uns 40. Mas quem não come? Os que não comem vai comprar para os que comem. Certo? Então o desafio é esse. Ô, irmão, mas eu vou falar sério. Nós estamos na promoção. Nós temos a de coco, que é 20. Então a promoção que nós está é 2 de 20 e uma de 10. E você vai pagar só R$50. Ou você pega 3 de 10 e uma de 20. Você só vai pagar R$50. E outra, você não está comprando. Você está semeando no sertão. Ou se você quiser um desafio maior, você pega 10 de 10 e só vai pagar R$100. E eu tenho certeza, irmão, que o seu café com leite vai ser abençoado. Todo esse dinheiro, irmão, é todo voltado para nossas passagens. Você viu que o desafio foi maior esse ano, veio a família completa e também para os projetos do sertão. Então, não saia daqui sem comprar. Eu não quero sair daqui com nenhum, irmão. Leva tudo e sai distribuindo, porque o Senhor vai te recompensar, amém? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de chamar a irmã Glória e os filhos aqui à frente. Queremos orar pela família. Eu quero chamar os pastores e presbíteros que estão aqui. Todos venham aqui à frente. Carlos, vem aqui, querido, em nome de Jesus também. Pastor, vem aqui. Todos os pastores, presbíteros, vem aqui à frente. Nós vamos orar por esta família. Os desafios são grandes, irmãos. Na verdade, o ano passado nós tivemos lá com 22 pastores, líderes. Tivemos com uma caravana. E o irmão Marcos, do projeto Sal da Terra, tinha abençoado junto com as igrejas presbiterianas o poço artesiano. E eu fui lá na frente, a vida inteira trabalhei com água, eu conheço um pouquinho. Aí eu falei, vamos lá dar uma olhada, Bruno. Aí depois, para mim experimentar, quando eu pus a água na boca do poço, realmente a água é salobra, a gente chama de salobra, uma quantidade de sal muito grande. Eu falei, você tem que fazer análise dessa água, porque essa água vai precisar de um tratamento assim, assim, assim. E ele levou para um laboratório a água e realmente precisava de um tratamento. E é um dessalinizador.
E o valor desse dessalinizador, entre 50 e 60 mil, vai ficar o projeto completo. Então são desafios que não são pequenos, mas nós vamos alcançar, em nome de Jesus. Nós vamos alcançar. Então, eu tenho convicção que as boas mãos de Deus estão sobre a vida desta família, deste casal. E o Senhor já fez tantos milagres lá, né Bruno? Tantos milagres Deus já fez. O que é impossível para o Senhor, né? O que é maravilhoso para Ele, ou seja, o que o surpreende, nada para o nosso Deus, nada é possível. Eu quero convidar também o presbítero Alexander. Vem aqui, presbítero. Vem aqui orar conosco, em nome de Jesus. Então se coloque de pé, em nome de Jesus. A gente vai lançar o projeto. Então eu quero que você estenda a sua mão. Vocês conseguem dobrar os vossos joelhos? Os pastores, presbíteros. Eu vou pedir para o pastor Vicente fazer esta oração. Ele vai orar ao Senhor e nós vamos colocar as mãos sobre a vida desta família missionária. E pedindo para que o Senhor continue os usando. Sobretudo que o Senhor continue suprindo as necessidades, para que eles possam avançar na cidade de Canapi. Queridos irmãos, eu pedi autorização para dizer uma palavra. São Paulo é devedor a esta região. Esta região nos deu o nosso líder que fundou a nossa igreja. Somos devedores. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela vida do nosso missionário fundador desta denominação. Deus querido, Deus glorioso, e agora, Senhor, aqui está o resultado desta obra, movida pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. E agora, Senhor, nós oramos por esta família, por este desafio que acontece ali naquela região. Deus querido, o propósito do Teu servo, pastor, missionário Alexo, Senhor, que tem o seu coração voltado, Senhor, para a evangelização, para a semeadura da Tua palavra. Meu Deus querido, concede os desejos do coração dos Teus filhos, desta família, guarda, protege, enche-a do Teu Santo Espírito. Espírito de Deus, move os seus corações, enche-os da Tua graça, do Teu poder, abre portas, que as almas ali sejam resgatadas para a glória do Teu santo nome. Deus querido, Deus glorioso e santo, é no nome de Jesus, ó Pai amado, que nós oramos a Ti e desde já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pastores, pode ficar aqui que estamos terminando junto. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Uma glória abençoada. Deus abençoe. Missionário Bruno, Deus abençoe a vossa vida. Pastor Vicente nos fez lembrar e trazer à memória o fundador da nossa obra. Está ficando cada dia mais Brasil para Cristo, hein? Nosso fundador da Igreja Brasil para Cristo é um pernambucano. E na verdade, Bruno e Glória e família, nós vemos lá, eles estão bem na divisa, pastor Vicente. Na verdade, assim, Forquilha, que é onde eles moram, tá nem 1 quilômetro, né? 400 metros do rio que faz a divisa entre Alagoas e Pernambuco. 400 metros. Estamos ali na divisa mesmo. E duas igrejas estabelecidas, uma em Forquilha, onde nós vimos a foto, não deu para passar de fumaça, e outra igreja sendo estabelecida em fumaça. E somos de fato devedores. Louva a Deus quando vejo a nossa denominação indo para o Nordeste. Não